Olá, juniores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma investigação de número 8, que traz o tema Desafio na Escola. Está aqui comigo o Arthur, ele ama estar aqui comigo, só que nem sempre ele pode estar. E também a Namar, que está sempre comigo atrás dos pastores. Amém? Bom, para começar, vamos à pergunta do mistério? A pergunta é: o que devo fazer na escola além de estudar? Você sabe, Arthur? Comer. O Arthur acha que é comer. E você, Namar? Ainda não sei. Bom, no final do mistério nós vamos descobrir. Bem, quem estuda na escola desde pequenininho, na mesma escola? O Arthur e a Namar, ela estuda na mesma escola desde pequenininho. E aí, Arthur, é muito bom? Muito, gente. Por quê? E a gente tem nossos amigos. Aí ele traz os outros amigos dele que entram na escola, a gente faz mais amizade. Isso. E conhece a maioria das pessoas que trabalham na escola. Isso é muito bom. Mas, e quando precisa mudar de escola para outra escola? Não é fácil mudar. Porque você já está acostumado, você já tem seus amigos, você já está acostumado com a escola antiga, né? E é necessário fazer novos amigos quando você vai para outra escola. E também acostumar com o ritmo da escola. Isso não é muito legal, mas também não é tão difícil. Já aconteceu comigo, eu já mudei de escola, tive de fazer novos amigos, mas não é tão difícil. Bom, o texto que vamos ler trata de alguns jovens que passaram por alguma mudança. E o que acontece? A maneira como ele se reagiu a essa mudança vai nos ajudar a responder o nosso mistério, ok? Então vamos para a pista de número 1. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Jovem que tiveram de mudar de país. Vamos lá, do 1 ao 4, Daniel. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocar no templo do seu Deus na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Apenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família nobre. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveria ser inteligente, instruído e ser capaz de servir no palácio. E precisava aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. E aí? Como foi difícil para esse jovem, não? O rei Nabucodonosor era poderoso rei da Babilônia, país que dominava o mundo na época. Ele cercou a cidade de Jerusalém, dominou o reino de Judá, roubou todos os utensílios de adoração. Mas olha só o que ele fez. Ele levou o jovem mais sábio e rico de Jerusalém como escravo para o seu país. Os habitantes da Babilônia adoravam deuses estranhos. Olha como está ficando complicado para esse jovem. Os jovens judeus estavam em um lugar com um costume bem diferente do seu país e tinha de frequentar uma escola que ensinava de acordo com as religiões da Babilônia. Ou seja, ele ia aprender a adorar, ele ia aprender as coisas de deuses estranhos, não do Deus verdadeiro. Não era isso? Bom, lá os jovens judeus tiveram de decidir em seu coração ser fiel a Deus e agradar a Ele em todo
todos os momentos. Mas seria isso possível? Seria possível o jovem agradar a Deus em um lugar de Deus estranho, em um país diferente dos seus? Sim. Olha, não era tão possível. Mas vamos ver. O que você faria se tivesse morando com uma família que acreditasse em outro Deus e tivesse outro costume? Você seria obrigada a estudar em uma escola diferente da sua. Acho que foi bem difícil para esse jovem. Estar com família diferente, numa escola diferente, para você seria difícil, ainda mais. Sim. Muito difícil. Vamos para a pista de número 2. Está registrado em Daniel, capítulo 1, o versículo do 5 ao 8. Tudo bem, Arthur? Sim. Bom, eu vou ler. O rei mandou também que o jovem israelita recebesse todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, este jovem deveria comer, ou seja, esse jovem poderia começar ao servir no palácio. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhe deu outro nome, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro para comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir apenas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Jovem que conhecia a palavra de Deus. Entre muitos rapazes, havia esses 4 jovens, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais do palácio trocou os nomes dele para quê? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os jovens que trabalhavam para o rei deveria comer a mesma comida que ele. Essa comida deveria ser muito gostosa, hein, Arthur? E aí, o que você acha? Ia ser bem gostoso. Todo mundo queria. E que todo mundo que ia ver ia querer comer. Isso, ia querer, todo mundo que ia ver aquela mesa do rei ia querer comer a comida. Mas olha só o que aconteceu. Mesmo assim, Daniel resolveu não comer daquela comida. Sabe por quê? Porque antes de eles comerem aquela comida, ele servia a outros deuses sem ser o nosso Deus. Ele oferecia a deuses babilônicos. Daniel, o que ele fez? Como ele não queria comer, ou seja, ele não queria ser contaminado comendo aquela comida, ele pediu ao chefe dos oficiais do palácio permissão para não se alimentar dela, pois era primeiro oferecida a outros deuses babilônicos. Foi o que o Arthur falou. Primeiro essa comida era oferecida aos deuses para depois comer. Então Daniel ele pediu ajuda para que ele não comesse aquela comida. Agora eu pergunto para vocês: se alguém lhe oferecer algo que não agrada a Deus, dentro ou perto da escola, ou assim, longe da sua família, ninguém da sua família ou da sua igreja ia ver, vocês comeriam? Não. Porque a gente... Bom, Arthur, olha só, você tá ali, ninguém tá vendo. Vamos supor que fosse esse chocolate. É delicioso. Tem um branco, tem um preto, tem até um docinho diferente. E aí, você gosta disso aqui? Eu gosto. Ama de verdade? Sim. Bom, e aí? A sua família não ia estar vendo. Ninguém da sua igreja. Entendeu? E se alguém... Mas só que essa comida não agrada a Deus. Se alguém lhe oferecer, você tá com aquela fome, com aquele desejo de comer aquele chocolate, você comeria esse chocolate? Não,
Porque se a gente comer, se a pessoa falar assim, você comeu da nossa igreja, aí todo mundo ia falar não. Aí a gente ia cometer mais pecado. Ou seja, o Arthur quer dizer que ele ia comer. Mas se alguém aí ele pecou. Primeiro pecado, porque ele comeu. O segundo pecado, ele tá falando que alguém ia perguntar: e aí, Arthur, você comeu aqueles docinhos lá oferecidos? Ele ia dizer: não, eu não comi. Então ele ia pecar 2 vezes. É isso aí que você tá falando? Tem outra coisa que os amiguinhos da escola às vezes oferecem e vocês têm que dizer não. Eles podem levar revista, figurinha, filme, coisas que Deus não aprova. Leva essa revistinha, lê em casa, ou vê essas figurinhas na sua casa, sua mamãe e seu pai nem vai ver, você entra lá no seu quarto, e aí? Você faria isso? Não. Isso, vocês têm que pôr no seu coração o desejo de ser fiel, não só o desejo, mas tem que cumprir, de ser fiel ao Senhor nosso Deus, não é verdade? Daniel e seus 3 amigos decidiram em seu coração ser fiel a Deus. Por isso, recusava a comida do rei e só se alimentava de legumes e água. Outros jovens, você não perguntou, mas tinha outros jovens também que foi levado para Babilônia. Não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi só ele, tinha mais jovem. Mas os outros rapazes não se importavam de ser fiel a Deus e comia de tudo, mesmo sabendo que poderia desagradar ao Senhor. Entenderam? Bom, você precisa conhecer bem o que? A Bíblia para entender o que é certo ou errado, a fim de resistir às pressões dos amigos e das pessoas que estão à sua volta. Como você pode fazer isso? Orando, ir para a igreja, adorando. Isso, indo à igreja, lendo a Bíblia todos os dias. Vocês têm que fazer isso, ler a Bíblia todos os dias. Não deixar de ir para a igreja, vocês vai ter o quê? Mais fortaleza espiritual. Vocês vão ficar mais fortes, vocês vão resistir às pressões dos amigos quando oferecer alguma coisa, você dizer: não, eu não quero. Não, eu não faço isso, eu não gosto disso. Desagrada ao meu Deus. Nós temos que fazer isso. E nada de ficar no celular, os amigos fiquem às vezes mandando mensagem, figurinha: olha, assiste esse vídeo aí, assiste a isso, papai e a mamãe não vai ver. Só que esquece que lá em cima tem um Deus que vê tudo, né? Vamos para a pista de número 3, a última pista, para nós chegarmos à resposta do mistério. Pista de número 3, Daniel, capítulo 1, agora do 8 ao 20. Nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler algum. 8 ao 20. O 8 nós já leu. Vamos ler 9. Deus fez com que apenas... Vamos ler o 9. É delicioso ler a palavra do Senhor. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Apenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel fez com que Apenaz fosse bondoso, ou seja, Deus fez com que Apenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Bom, vocês podem ler até o 20. Bom, eu vou ler mais um, vocês podem ler até o 20, mas Apenaz, o capítulo 1 do versículo 10. Mas Apenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês deveriam comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos forte e sadio do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. E aí Daniel foi falar com o guarda a quem Apenaz havia encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias. Dê-nos somente legumes para comer e beber água.
No final dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e o jovem que comeram a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o que o Senhor fará com a gente o que quiser, ou seja, dependendo do que, quando ele estivesse, o oficial ia fazer dele o que eles quisessem. Ou seja, como lemos aqui no texto, a situação de Daniel e de seus amigos não era fácil. Nada. Não dava para simplesmente ele dizer, eu não quero comer a comida. E pronto, acabou. Por quê? Porque era uma ordem do rei. Daniel fez uma proposta. Vocês viram aqui que a gente leu, mas vocês podem ler até o 20, que é maravilhoso. Vocês conhecer mais um pouco desta palavra. Então, qual foi a proposta que Daniel fez? Que ele desse para ele somente legumes e água. E o que aconteceu? Deus lhe deu graça e misericórdia diante do chefe da guarda, a fim de que 10 dias um milagre havia se acontecido. Ou seja, aconteceu um milagre? Olha a fé. Depois de 10 dias, um milagre havia acontecido. Eles estavam mais fortes, mais bonitos do que os outros rapazes. Então deu certo a proposta de Daniel. O chefe permitiu que eles comessem legumes e bebessem só água. Em 10 dias, eles estavam mais fortes e mais bonitos do que os outros jovens. Daniel e os seus 3 amigos ainda tinham mais um desafio pela frente. Arthur do céu, que desafio será este? Bom, estudar muito para estar na presença do rei. Deus, mais uma vez, ajudou aquele jovem. Como? Vamos ler o versículo 17 do capítulo 1. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Olha só, capítulo 17, ou seja, versículo 17 do capítulo 1. Enquanto eles estudavam naquela escola, Deus deu conhecimento a eles. Eles ficaram o quê? Inteligente e sábio. E Daniel ainda recebeu o dom de sonhos e visões. Eu tenho certeza que quanto mais ele estudava, mais Deus ajudava ele. Agora, para finalizar, vamos ver o que aconteceu no dia do teste final. Que dia era esse? O dia em que o rei ia fazer as perguntas para ele. Eles tinham de estar diante do rei para responder as perguntas difíceis sobre tudo que tinha estudado durante esses 3 anos. E aí, seria capaz de responder as perguntas difíceis do rei? O que foi que a Bíblia nos diz que eles tiveram êxito em todas as perguntas e foram os melhores alunos entre todos os jovens daquela escola. Isso agradou muito o rei. Quando decidimos no nosso coração ser fiel a Deus e agradar a Ele, fazer assim a sua vontade, o Senhor nos ajuda em nossas vidas. Ele nos ajuda e nos garante a vitória. Ele ajuda-nos a enfrentar os problemas. Quando nós decidimos em nosso coração ser fiel a Ele. Vocês entenderam? Ser fiel a Ele. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova na mar, você fica nervosa? Semana de prova? Sim, fica nervosa, né? Por exemplo, você costuma fazer colinha, essas coisinhas para levar, para colocar lá no questionário, uma colinha porque estudei pouco? Não. Não, você, Arthur. Já colou? Não colou, né? Bom, outra coisa. Mesmo em momentos difíceis na escola, você deve decidir em seu coração ser fiel a Deus e agradá-lo a Ele. Daniel fez diferente em sua escola, mesmo longe da sua família. Você também precisa fazer a diferença em sua escola. Entendeu, Arthur? Quando seus amiguinhos quando alguém
querer dar resposta para você, querer ajudar você escondido da professora para fazer uma prova. Você tem que dizer não à tentação. Não! Você deve fazer a sua prova, você deve estudar e fazer a sua prova da maneira que você estudou. Se você esqueceu, na próxima prova você vai estudar mais e aí você vai tirar a melhor nota, entendeu? Mesmo que os outros alunos zombem de você. Nossa, Namá, eu te dei aí, ó, os 5, aí você não fez. Tirou, a sua nota foi baixa, né? Se você tivesse aceitado a colinha que eu te dei, você teria tirado a melhor nota. Você fala, não me importa. O importante é que você vai estudar mais e vai tirar melhor nota. Não é isso que a gente tem que fazer? Sim. Fazer o que é certo, não o que é errado. Seja fiel a Deus até nas provas. Você faz as provas de forma correta e não ceda ao pecado. Nós não temos que ceder ao pecado. Não é só prova, é qualquer coisa que ele oferece na escola que você vê que não agrada a Deus. Aqui tá os docinhos, como nós falamos, o manjar do rei. Mas aquele manjar foi o quê? Oferecido a Deus estranho. Entendeu? Então a gente não poderia comer. Ou seja, os jovens não poderiam comer. Mas como ele foi fiel ao Senhor, o que foi que o Senhor fez? O Senhor deu a vitória para ele. Então nós temos que ser fiel em nosso coração, fazer o que é correto, o que é certo. E como nós temos que ser fiel? Lendo a Bíblia todos os dias e não esquecendo, indo aos cultos, não deixar de ir na igreja. Louvar e buscar a presença do Senhor, ser fiel a Ele. Amém? Bom, qual foi a pergunta do mistério? A gente teve uma pergunta, não foi? Nós vamos... O que tem que fazer na escola além de estudar? O que devo fazer na escola além de estudar? A resposta é, além de estudar, devo decidir no coração ser fiel a Deus e agradar a Ele. Entenderam? Além de estudar, devo decidir no coração ser fiel a Deus e agradar a Ele. Então, Arthur, não é comer. Além de estudar na escola, nós temos que decidir no nosso coração ser fiel a Deus e agradar a Deus. Quando vir esses amiguinhos oferecer coisa, fazer coisa errada e querer que nós estamos no meio, a gente não aceitar, entendeu? Então nós temos que agradar a Deus em todos os momentos, amém? Bom, o Arthur, ele vai orar agradecendo ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu agradecer para mais uma aula para essas crianças, para eles aprenderem mais a palavra de Ti, Senhor. Ajuda eles, Senhor, que tenha Deus no seu coração, que além de estudar, fazer no seu coração o bem e te dê o Senhor no nosso coração. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Que cada um dos teus filhos possa ter em seu coração o desejo de ser fiel ao Senhor e agradar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Até a próxima.